exemplo, o Bitcoin e o Ethereum, que foram as duas primeiras gerações, né, que desenvolveram os protocolos blockchain, eles abriram mão, por exemplo, da escalabilidade para ter um arranjo que possibilitasse a governança descentralizada e, de fato, a segurança que está mais que comprovada, por exemplo, através do Bitcoin, um protocolo que sofreu 1 trilhão de ataques até hoje e nunca sofreu praticamente nenhum arranhão. Então, acho que a maior virtude desse protocolo do Bitcoin é que ele é um protocolo extremamente robusto e antifrágil. Mas a gente se incomodava porque a falta de escalabilidade impedia alguns arranjos e modelos de negócio que a gente estava buscando até então nas camadas mais de cima, que são camadas de aplicação. E a gente resolveu desenvolver esse protocolo justamente por isso. Aí conseguimos montar a equipe, a gente tem uma equipe bacana de doutores, pós-doutores, e terminamos o código do blockchain, lançamos no testnet no começo do ano agora. Já fechamos aí quase 2 milhões de blocos. Segundo teste de escalabilidade, a gente já está fazendo mais de 100 mil transações por segundo. E em cima dessa camada de protocolo, a gente tem um framework que possibilita desenvolver aplicações que a gente chama de dApps, que são aplicações descentralizadas, que você, no fundo, você tem menos trabalho nas camadas mais de baixo, que a gente chama de back-end. Tá? Então, aos poucos, vou contando um pouquinho aqui da história, dos desafios de ter desenvolvido esse protocolo e conversando aqui com os colegas. Obrigado, Luciano. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Chico Souza. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com blockchain, trabalhar com software. Eu sou lixeiro por natureza, trabalho com lixo desde 1997. Tá? E em 2014 eu comecei a desenhar um processo, porque ainda não sabendo de blockchain, né? Blockchain ele veio depois para nós ali em 2015, mas já começou a desenhar um processo em que envolvia diferentes entes de uma cadeia. Quando você tem um processo de destinação de lixo, você tem no mínimo 3 entes envolvidos: quem gera, quem transporta e quem recebe. E eu fui com essa ideia básica num conceito de fiscalização para a cidade de São Paulo. Mas o que a gente começou a aprender cada vez mais, depois aplicando na primeira fase Ethereum, depois agora a gente fez a mudança para o Hyperledger e outros tipos de processos que ajudam e protocolos que ajudam a gente a poder criptografar o que a gente chama dos nossos smart contracts, que a gente entendeu que blockchain começou a virar uma hype também. Todo mundo fala, blockchain é bom. Não, não é bom. É bom se você tiver falta de confiança. Em processos de falta de confiança, você deve aplicar blockchain. Então, vocês imaginam o que é mais falta de confiança do que trabalhar com lixo, pessoal. Ainda mais quando você entra com ambientes públicos e privados. Mas uma outra coisa muito interessante no blockchain que vocês têm que entender é que, por princípio, a lógica foi considerada que é algo feito entre diferentes entes privados que podem concordar ou não com um processo, mas a relação entre eles sem regulamentação. E o que a gente percebe hoje no mundo é que, eu preciso regulamentar o blockchain. Então a gente tem Conselho Europeu de Blockchain hoje em dia. Nós temos a discussão agora do BCPF, que seria o CPF em blockchain, que está sendo desenvolvido pelo governo federal. Por quê? Porque realmente se mostrou algo confiável, com dificuldade de escalabilidade, mas com empresas desenvolvendo esse processo, podendo fazer esse processo de uma forma melhor do que qualquer um. Nós temos um outro problema sério também que a gente tem na questão do blockchain, que é muito novo para todos, mas nós temos uma questão que, no meu caso, que é lixo, ele deixou de ser lixo. Eu comecei trabalhando com controle de resíduos, com controle de destinação. Mas quando você começou daí a trabalhar em diferentes setores, como indústrias químicas, automotivas, recicladores, aterros, transportadores de resíduos, concessionárias urbanas de coleta, prefeitura, a gente percebeu que cada um deles lidava com a mesma informação de uma forma completamente diferente. Porque cada setor ele pega o mesmo dado
e ele aplica aquele dado de uma forma diferente para ele, em cima dos indicadores que ele precisa, que são completamente diferentes. Então, também houve o trabalho de pegar não só a questão da rastreabilidade, mas trabalhar com o famoso Big Data, mas transformá-lo em Smart Data. Qual a informação real que eu quero? Por que eu estou tracionando tudo isso? Por que eu quero rastrear? Qual é o objetivo de se rastrear tudo? Então, quando a gente fala no momento de sustentabilidade, que é o nosso caso, que é o caso da plataforma verde, todo mundo fala sobre o consumo mundial, quanto que se consome, quanto que se perde, quanto se gasta. Na produção de alimentos no Brasil, 40% do que se produz se perde e não chega à mesa, tá? Mas vai muito além disso. Então, hoje, o que está sendo discutido pelo Tratado de Davos, e nós fazemos parte do time, nós somos os únicos brasileiros no mundo que estão fazendo parte das 61 empresas que estão ajudando a redigir o Tratado de Davos. A plataforma ganhou ano passado o prêmio de Technology Pioneer pelo World Economic Forum, e a gente foi convidado, então, a fazer parte desse grupo de trabalho de rastreabilidade. O novo Tratado de Davos de 2020, em que as empresas vão ter que alcançar os objetivos em 2030, ele não fala apenas de emissão gasosa. É lixo, é extração de matérias-primas, é uso ou não de matérias-primas renováveis, é reuso, é reciclagem, é logística reversa. Então, a gente está chegando num momento em que a gente não tem recursos, que a gente tem que começar a traquear os recursos. Saber o quanto que a gente tem disponível, até quando isso vai estar disponível, o que a gente vai ter que reutilizar, como ter um baixo custo energético em cima de tudo isso. Existem hoje conselhos apenas para blockchain e energia. Porque o blockchain hoje também está se tornando um problema ambiental no mundo. O consumo energético do blockchain. Tá? Então, hoje também, eu acho que uma das grandes questões no desenvolvimento tecnológico da tecnologia blockchain, do conceito blockchain, é como desenvolver blockchain de maneira sustentável. Como é que a gente ia imaginar que algo efêmero, que a gente não consegue sentir, não consegue tocar, também está se tornando um problema ambiental no mundo? Então, é uma coisa extremamente nova para todos, para qualquer país, mas o Brasil, acho que está demonstrando a capacidade técnica, a capacidade criativa para conseguir desenvolver essas soluções. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Kiko, quer dizer, meu nome não é Kiko, né? Meu nome é Carlos Henrique Duarte, eu sou CTO de blockchain da IBM no Brasil, e é bastante interessante para mim essa questão do tema do blockchain e como existem várias camadas, né, de entendimento, várias camadas de visão. A gente tendo uma prévia aqui, a gente vê que essas camadas todas se interconectam, e eu acho que blockchain tem muito a ver com isso mesmo. Tem a ver com um movimento que eu diria que é mais do que sinérgico, né? É quase que social, que é essa questão da integração. Integração de negócios, integração de modelos de negócios, integração de valores, de coisas que têm valor, né? Também, blockchain ele traz, através da criptomoeda, essa ideia um pouco da descentralização, uma ideia um pouco libertária das coisas que podem ser ou não destruídas, das amarras ou não que podem ser aí destruídas. A IBM ela tem trabalhado com a tecnologia blockchain desde 2015, 2014. Então, como desenvolvedores de tecnologia, algo que começou como hype, né, como já foi dito aqui, a IBM, como uma empresa de inovação em tecnologia no mundo inteiro, ela entendeu que mais do que o hype existia aí uma necessidade de modernização do jeito que as pessoas fazem transação no mundo. As pessoas, as empresas, e que existia um modelo muito importante disso aí. Eu estava até contando essa historinha aqui para a turma. A gente começou a desenvolver a partir de um fork, né, uma versão do Ethereum, o nosso próprio blockchain. Isso acabou não dando certo. Começamos a desenvolver o nosso próprio protocolo. E em 2016, o pessoal da Linux Foundation chegou para a IBM e falou: olha só, ao invés de você ficar desenvolvendo esse negócio sozinho aí, o que você acha da gente desenvolver um padrão aberto para que todo mundo utilize? Então a IBM cedeu essas linhas de código
e começou um projeto chamado Projeto Hyperledger, um projeto da Linux Foundation, um projeto de padrões, desenvolvimento de padrões abertos. Então, hoje são mais de 350 empresas aí das mais diferentes indústrias no mundo, desenvolvendo protocolos, desenvolvendo ferramentas e tudo mais. E isso tem a ver, principalmente com o conceito da rede, né? Qual o sentido de você ser um fabricante de tecnologia e colocar um vendor lock-in, deixar a pessoa presa a uma tecnologia que pressupõe que todo mundo esteja interconectado, né? Eu acho que isso fala um pouco também com o porquê da tecnologia. E a gente identificou também que a utilização do blockchain ele vai ajudar na identificação de alguns padrões de problemas de negócio, né? Então, um já foi falado aqui, que é a fraude. O outro são as disputas, né? Então, quando você tem informações que elas não conferem, seja em qualquer nível que for, e elas precisam ser resolvidas para que o processo continue. E a outra é conciliação. Então, é quando eu tenho uma informação, você tem outra informação, e a gente tem que fazer essas informações, elas baterem, né? E a gente tem trabalhado aí com empresas no mundo inteiro, não só no desenvolvimento de soluções que acabam se tornando grandes redes, né? Mas também na criação. Acho que morreu aqui, não, está vivo. O grande enfoque aqui, eu acho que, até, não sei se vocês estavam na outra apresentação que falou sobre blockchain mídia, né? E isso é recorrente, todo mundo comparando esse momento de blockchain como o momento que a gente viveu lá no começo dos anos 90 com a internet, né? E, para mim, tem muita analogia. Eu estava lá no momento da criação da internet também, participando de tudo aquilo ali. Eu trabalhava na universidade e, para mim, tem muita analogia. Primeiro se discutiu muito essa questão de protocolos, de padrões, essa coisa toda. Hoje ninguém mais discute o que é um TCP/IP, o que é um token ring, ninguém mais quer saber esse tipo de coisa, né? Hoje você quer o seu Netflix funcionando, o seu Spotify funcionando. E apesar da gente ter, de ser uma tecnologia ainda muito nova, eu vejo que a gente tem caminhado muito mais rápido do que a gente caminhou na época da internet para esse tipo de ideias, né? A ideia é a solução, que tipo de coisa que resolve, que tipo de problema isso resolve, que tipo de fricção eu posso diminuir para que empresas, o cidadão, o cliente, o paciente, ele esteja interagindo, ele esteja sendo beneficiado, né? Transformação de sistema financeiro, transformação de sistemas extremamente intermediados, ou completamente, às vezes, sem controle, com pouquíssimo controle, como, por exemplo, você falou agora aqui da questão do lixo, que são cadeias que a gente nem imagina como é que funcionam direito, né? Então, eu acho que a grande provocação aqui que o blockchain faz, a grande transformação, o potencial de transformação, uma pergunta que sempre me fazem é com relação a se vai ficar só no hype mesmo, se vai evoluir, se vai parar, se isso é uma bolha de ideia e tudo mais. Eu não tenho a menor dúvida de que é algo que veio para ficar. É um momento agora, eu acho, de maturidade que a gente tem atingido. Então a gente já tem casos de uso que são sólidos o suficiente, temos protocolos, temos gente desenvolvendo soluções em cima disso aí. E o que eu entendo é que agora é um momento de maturidade e de crescimento, né? Que é todo padrão de inovação, ele parte desses princípios aí. Por último, eu quero citar, por exemplo, uma das coisas que eu acho bastante interessante também é que, falando de blockchain, muito se trabalhou o conceito das coisas que vão acabar, né? Das coisas que vão, a disrupção, né? Às vezes até num sentido negativo, né? Por exemplo, quando a gente fala de sistema financeiro, igual a gente é a ideia do painel, né? Como transacionar dinheiro da melhor maneira, com o menor custo, com a maior eficiência. Então, assim, antes de acabarem os bancos, existem problemas a serem resolvidos nessa questão dos bancos, como diminuição de custo, como facilitar, por exemplo, a visualização de regulamentação,
como a questão de transações interfronteiriças, que são coisas que afetam a gente como cidadão, direto ou indiretamente, né? Então, a gente acabou de lançar um desenvolvimento de uma rede chamada WorldWire, que é uma rede que vai fazer, procura desintermediação num ambiente extremamente intermediado, mas que a gente nem sabe, que é os bancos transferindo dinheiro internacional, né? Então, quando eu faço uma transferência daqui do Brasil para alguém que está fora do Brasil, isso hoje é extremamente intermediado, isso é extremamente caro, existe toda uma série de coisas que tem que acontecer para isso funcionar. Então, como a gente descentraliza esse tipo de cadeia, né? E eu acho que esses são os tipos de provocações que a gente pode ter, e o objetivo final é a experiência de usuário, né? O ganho da experiência do usuário, é a revolução na experiência do usuário, você poder fazer esse tipo de transferência instantânea, ao invés de você ter que esperar 48 horas, ou ter que pagar uma taxa absurda para você fazer esse tipo de coisa aí. Isso está à sua disposição. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Anderson Neri, sou CEO e cofundador da Uzu. Antes até de entrar no que a gente está fazendo e no que a gente está tentando criar nesse mercado, eu acho que vou pegar um gancho aqui do que o Kiko falou, desse protocolo que eles estão ajudando a criar para transferência interbancária internacional, que seria uma alternativa ao SWIFT, né, que hoje é o protocolo padrão que existe desde 1968. O SWIFT, para quem não conhece, é um consórcio de bancos. Então, mais de 2.000 bancos ao redor do mundo fazem parte disso, 180 países, se eu não estou enganado. E ele tem um processo extremamente custoso e extremamente lento, porque é um processo centralizado com inúmeros players atuantes que, apesar de vários bancos serem sócios deles, alguns são permissionários a colocar uma transação, outros não. Então, você tem uma questão muito complexa dentro disso. E é engraçado que a primeira vez que eu tive contato com cripto e blockchain, na época até não se falava muito em blockchain, era mais em cripto, foi em 2011. Eu tinha um ex-sócio que tinha se mudado para Nova York e ele precisava me pagar uma diferença lá de $30 mil, alguma coisa do gênero, que ele tinha que me ressarcir. E, de repente, ele fez essa transferência para mim em Bitcoin. E eu não fazia a menor ideia do que era Bitcoin, só sei que eu estava esperando receber esse recurso em questão de dias. Realmente, na época, não era nem 2 dias, acho que demorava até 5 dias para compensar um wire transfer de um banco americano para cair aqui no Brasil e converter em reais. E, de repente, essa transação aconteceu em 30, 40 minutos e eu não fazia a menor ideia do que fazer com aquilo. Ele me explicou, abre uma conta numa corretora de cripto aí no Brasil. Na época até já existia o mercado Bitcoin, existia mais uma, se eu não me engano. E... Não, minto, acho que nem o mercado Bitcoin existia em 2011. Mas, enfim, eu consegui liquidar e eu vi que a experiência de usuário que eu tive naquilo, de uma transferência internacional, que eu já estava esperando que ia levar dias para acontecer, e aquilo aconteceu em minutos, eu imaginei, bom, aqui tem um grande mercado para se explorar. Até esse meu amigo trabalhava num banco em Nova York, eu trabalhava no Itaú BBA aqui no Brasil. Eu falei, bom, vamos explorar isso daí, tem um baita mercado, tem o que fazer. E ele deu risada e falou, não, esse mercado é minúsculo, hoje não tem escala, a gente não vai conseguir fazer nada de útil com isso, mas vamos continuar olhando. A gente continuou acompanhando e brincando com isso, brincando com mineração, brincando com arbitragem. Tinha um mercado de arbitragem entre China e Estados Unidos que começava a acontecer naquele momento, em que também era uma coisa extremamente surpreendente, né? Você traz um outro aspecto do Bitcoin, de qualquer criptomoeda, que quase ninguém entende isso e vê que é um ativo único no mundo. Então, se, por exemplo, a gente negociar ações de Petrobras aqui no Brasil e negociar ações de Petrobras em Nova York, essencialmente elas são a mesma coisa, né? O que a gente chama de um ativo fungível. Então, eu poderia comprar uma ação de Petrobras em Nova York, trazer ela aqui no Brasil e vender essa ação aqui, ou vice-versa, né? Caso existisse uma diferenciação de preço. Só que tem um detalhe, elas não são efetivamente o mesmo tipo de o mesmo contrato em si, porque um contrato registrado em Nova York tem os aspectos jurídicos um pouco diferentes. Isso tem uma burocracia, que a troca de um contrato
de ação de Petrobras, que é o mesmo ativo de Nova York para cá, você vai ter aí uns 2 ou 3 dias de burocracia para conseguir tornar esse ativo exatamente o mesmo ativo. A fungibilidade dele não é de 100%. O Bitcoin, a gente sabe, o Ethereum, a gente sabe, a gente transfere daqui para Nova York, para a Europa, para onde for, e é exatamente o mesmo ativo, ele não tem diferença nenhuma. E em questão de minutos, ele vai estar em outro lugar do mundo. Outro ativo que parece bastante fungível e que perde para as criptomoedas é o ouro, por exemplo. É fisicamente a mesma coisa. Fisicamente o ouro é igual aqui, é igual nos Estados Unidos, é igual em Londres. Só que as bolsas que negociam ouro não negociam exatamente os mesmos contratos de ouro. Um é negociado em gramas, outro é negociado em onças, e por aí vai. Você não consegue fazer uma troca. Por isso que você tem vários preços de ouro ao redor do mundo. Então, um dos problemas que a gente visualizou lá atrás para o Bitcoin é que, apesar de ele ser o único ativo, um ativo extremamente único no mundo, perfeito, como qualquer outra criptomoeda, é que você não tem um preço único para ele. Então, você tem vários, o que a gente chama no mercado financeiro de dark pools, né, que são livros de negociação fechada dentro de uma instituição, e eles não se comunicam uns com os outros. E a partir daí, a Uso, que é a nossa empresa, a gente começou a criar uma infraestrutura que permitisse que todos esses pools se falassem e negociassem entre eles, aumentando a liquidez. Que talvez hoje seja um dos grandes pontos por que as criptomoedas não decolaram no uso no dia a dia do mercado financeiro, essa dificuldade de liquidez, de transição de liquidez entre esses diversos pools. A gente imagina que isso pode não ser resolvido 100% por nós, outros players estão olhando para isso, e isso vai se resolver, e a partir daí a gente começa a trazer um outro problema para esse mercado, né, que é a relação de confiança que o mercado tem com essas moedas. Eu ainda não consigo enxergar Bitcoin e Ethereum como moedas que vão substituir moedas correntes. Eu acho que essa moeda ainda não existiu. Existem moedas como o dólar emitido pela Gemini, que é dos irmãos, dos gêmeos lá do Facebook, dos Winklevoss. A gente até tem uma parceria com eles, a gente tem a negociação da moeda deles aqui no Brasil. Essa é uma moeda interessante, mas ela tem um limitante de 50 a 200 milhões de dólares, o que não é nada perto da economia global, que ainda é em moeda fiat, pelo menos 20 trilhões de dólares rodando em circulação. O que a gente viu nos últimos tempos é que o mercado está pronto para que isso aconteça. A primeira moeda que a gente chama de stablecoin, que é uma moeda estável, que ela não, o objetivo dela não é a valorização, o objetivo dela é servir como padrão de troca entre países. A primeira stablecoin popular que existiu foi o Tether. E é até curioso porque assim, quem emitiu o Tether foi uma bolsa de criptomoedas que tinha sido hackeada e tudo mais. O Tether foi até um instrumento que eles utilizaram para compensar as perdas de quem perdeu com esse hack. No primeiro momento, todo mundo que entendia um pouco desse mercado de cripto falou: essa moeda não faz sentido porque ela está sendo emitida por uma empresa que não tem lastro, não tem nenhuma comprovação. E, curiosamente, ela acabou pegando. Sim, essa moeda chegou a ter mais de $1 bilhão em circulação. Ontem até a Justiça Americana entrou com um processo contra o emissor dessa moeda para que eles provassem que eles tinham esse dinheiro depositado. Mas assim, o que fica de lição desse caso é assim: era uma empresa que não tinha a menor confiança do mercado, não existia nenhuma relação de lastro daquela moeda com dólares efetivamente. E ainda assim, o mercado como um todo aportou $1 bilhão nisso. Por quê? Porque ali trazia uma vantagem comparativa para todo mundo que queria fazer transações entre países e acessar produtos diferentes ao redor do mundo que só são possíveis hoje utilizando criptomoedas. Qual foi a nossa atuação dentro desse mercado? A gente está olhando que, assim, eu não acredito que os bancos ou corretoras de valores ou os players do mercado financeiro atual vão deixar de existir
por conta das criptomoedas. Eu acredito que eles vão ganhar muito com as criptomoedas e que o público também vai acabar ganhando no final das contas. O que a gente criou no ano passado e a gente acabou lançando há 2 meses atrás? A gente criou um fundo 100% digitalizado em protocolo Ethereum ainda, que é um espelho de um fundo do BTG Pactual. Então, esse fundo é um fundo que aqui no Brasil tem quase R$1 bilhão de patrimônio, rende entre 20% e 30% ao ano já há 12 anos constantemente. É um fundo de special opportunities em crédito imobiliário. Ele hoje no Brasil é restrito para quem tem $10 milhões de investimento. E a gente olhou em conjunto com o banco e falou, bom, isso é uma baita oportunidade para mostrar esse produto novo para o mundo, né? Testar essa ferramenta. Então, a gente emitiu um ativo que poderia ser considerado uma criptomoeda específica, que, no fim das contas, é o próprio fundo. Essa operação ocorreu em Caimã, porque a jurisdição brasileira não nos permitiria fazer isso e dar liquidez ao mesmo tempo. É uma questão, um ponto ainda a ser discutido pela CVM, eles ainda não têm um entendimento claro sobre isso. Outros países estão mais evoluídos, como o Caimã, e essa operação aconteceu lá, e o investidor ele é capaz de, em 15 minutos, abrir uma conta corrente, nesse caso apenas o investidor estrangeiro, né? Essa oferta está restrita para brasileiros, eles não podem investir. Mas a experiência de uso hoje, de um italiano, por exemplo, que foi o caso, em 15 minutos ele abriu uma conta nesse BTG Cripto, lá sediado em Caimã, e em mais 10 minutos ele transferiu $100 mil e aportou nesse fundo. Se fosse fazer isso, e isso aconteceu num domingo, o que é mais curioso, se ele fosse tentar fazer isso pelas vias tradicionais, ele demoraria no mínimo 2 meses para conseguir abrir uma conta de estrangeiro aqui no Brasil, que se chama conta 2689. A exigência mínima dos bancos é de R$1 milhão de depósito para uma conta desse tipo, e o custo de manutenção dela é de R$4 mil ao mês. Ou seja, alguém com $100 mil nunca iria fazer um processo como esse para investir numa oportunidade de investimento do Brasil de um banco que talvez ele nem conhecesse. Então, a cripto permite isso hoje. É algo que, óbvio, ainda está engatinhando. É uma operação que, se o BTG fosse fazer tradicionalmente no mercado, eu acredito que ele captaria R$200 milhões em uma semana. E a gente, aos poucos, sem muita publicidade, a gente conseguiu captar até agora mais ou menos $10 milhões em 5 semanas. O que é interessante, porque são $10 milhões que ele não acessaria pelas vias tradicionais. E assim, outros bancos, outros fundos, outros distribuidores de investimento e de produtos financeiros podem entrar nesse mercado e começar a acessar um mercado global de investidores, e, ao mesmo tempo, os investidores pequenos e médios ao redor do mundo vão conseguir diversificar seu portfólio investindo em fundos mais sofisticados. Então, ao invés de eles ficarem presos às opções que os bancos trazem para eles tradicionalmente, eles vão ter acesso a esses produtos. É esse mercado que a gente enxerga para o futuro, e é isso que a gente acredita que o blockchain vai trazer de vantagem num primeiro momento. Eu acredito que meios de pagamento talvez fiquem para um segundo momento, que é um desafio maior, o Luciano conhece até melhor do que eu. Hoje ainda não se compete, mas vai se conseguir competir com meios de pagamento, mas hoje a gente compete e ganha em vários aspectos do SWIFT, né? E também no mercado de bolsa de valores, que é algo que também ainda está num momento ainda muito arcaico da tecnologia, né? Bacana. Alguém aqui não sabe o que é o blockchain? Levanta a mão, alguém. Não saiba como funciona a dinâmica por dentro? Que blockchain, na verdade, ele é composto de 4 principais componentes, né? Que é um software peer-to-peer, que existe há algumas décadas já, e dentro dele também tem uma regra, que a gente chama de regra de consenso, que também tem sofrido algumas alterações e algumas evoluções com o tempo. E isso, geralmente, você imputa dentro desse arranjo, né, um token.
que é o que a gente chama de criptomoeda, né, que ele é registrado sempre numa ledger pública. A primeira geração de blockchain, que foi o Bitcoin, eles inventaram a criptomoeda, né? Então, porque até então, na história da humanidade, era impossível você enviar um arquivo digital para uma outra pessoa sem esse arquivo estar sendo duplicado. Porque se eu abrir meu e-mail aqui e mandar um e-mail para alguém, anexo uma música e envio, a outra pessoa vai ter a música, mas eu vou ter também. Na verdade, eu estou duplicando. E com o dinheiro, que foi o primeiro propósito, né, desse arranjo de blockchain, através do Bitcoin, isso não pode acontecer, porque senão você gera inflação, né? Então, isso eu acho que é a grande revolução, de você conseguir pegar um arquivo digital e tornar ele único para ele servir como representação de algumas coisas. A primeira representação, dinheiro, que não necessariamente precisa ter lastro. Dinheiro é movido à fé. Se duas pessoas acreditam que aquilo vale o que elas estão propostas a pagar uma pela outra, é o valor daquilo. Então, com isso surgiram as exchanges, que estão sempre ali no meio, fazendo com que uma pessoa possa negociar com a outra no preço que a pessoa que pretende vender bota lá uma ordem de venda, né? Com o surgimento, logo depois, em 2015, o Ethereum, que foi um outro projeto, ele se propôs a dar um passo um pouquinho mais adiante, porque todo mundo que queria fazer uma nova criptomoeda, né, tinha que criar um novo protocolo de blockchain. O Ethereum falou, não, agora eu estou lançando um novo protocolo onde tem uma espécie de contrato, tá, que a gente chama de smart contract, que você pode, inclusive, criar novos tokens. E o Ethereum inventou uma outra modalidade de token, que já não era mais a criptomoeda. A gente joga meio que tudo no mesmo saco, mas ele tem uma outra nomenclatura e tem uma outra dinâmica também, que a gente chama de utility token, né? Então, esse utility token, na verdade, ele serve, às vezes, como eles chamam de gas, para você registrar o tal do smart contract na própria blockchain do Ethereum. E com isso surgiram várias outras oportunidades de modelos de negócio, como se fossem espécies de cartórios. Então, muita gente na época falou, não, o Ethereum vem para substituir os cartórios, porque esses contratos eles são autoprogramáveis, você pode, inclusive, guardar novos tokens dentro deles e programar transações para gerar mais automação. Agora, fazendo uma analogia com os assets, como ações ou um pedaço de uma obra de arte, coisas que a CVM, a SEC, que são órgãos reguladores de ofertas imobiliárias, que são representações de algo que tem lastro de fato, que a gente chama de security tokens. Então, abre-se uma janela para um novo mundo onde tudo pode ser representado e fragmentado a partir dos tokens. Eu queria fazer uma pergunta para o Anderson. O que ele enxerga dessa nova janela de oportunidades que as bolsas como a Nasdaq, a Bolsa de Londres, a Bolsa Suíça e as bolsas de fato realmente relevantes no mundo já anunciaram que vão começar a listar security tokens também, como representação de ações, um pedaço de uma empresa, um pedaço de um fundo, propriedade intelectual, inclusive pode ser tokenizada, e até que ponto a gente acha que pode ter uma disrupção no mercado de capitais? A listagem desses ativos por parte dessas bolsas representa uma disrupção tremenda na própria arquitetura com que as bolsas são construídas, né? Hoje é muito engraçado isso. A arquitetura hoje da B3, por exemplo, que é uma das mais novas, que foi criada em 2010, se eu não me engano, a última versão da arquitetura da bolsa, na última ponta do custodiante de uma ação, você ainda tem um livro impresso de quem são os acionistas daquela empresa naquele dia. Então, por isso a gente tem aí uma questão, quando você faz uma compra de ação, a liquidação dela só acontece em D+3, porque tem
2 dias de processamento de troca de mãos entre esses papéis, porque é uma relação fiduciária sem blockchain. É um negócio basicamente de confiança. Então, vamos supor, uma ação da Vale está custodiada no Bradesco e um cotista do Itaú comprou 1000 ações da Vale. Então, assim, o Itaú emite um aviso para a Bolsa vai fazer a negociação, a Bolsa passa para o Bradesco que aquele cotista vai receber 1000 ações novas e aquilo vai ser registrado no livro de acionistas no final do dia. Fazer isso com blockchain é um desafio enorme para essas empresas, porque você tem processos que estão rodando ali com mais de 500 players, no caso da Nasdaq, mais de 5.000 players, como é o caso da Bolsa de Nova York. Você trocar a forma com que isso é feito hoje e validar um novo processo via blockchain, ele é disruptivo em inúmeros aspectos, tanto em tempo de liquidação, que ele deixa de ser de 1 a 3 dias, como é hoje, e ele vai passar a ser quase que instantâneo, né? Dependendo do blockchain que for utilizado, se for, no caso, o Ethereum, você tem aí um tempo de liquidação em torno de 1 minuto ou 2 minutos, mesmo que você não faça as operações on-chain, você pode fazer elas off-chain e rodar elas apenas uma vez ao dia. Ainda assim, você tem uma disrupção grande. Você tem uma disrupção em termos de horário de funcionamento da bolsa. Então, hoje a maioria das bolsas no mundo funciona em horário comercial e o blockchain vai permitir que isso aconteça 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem uma disrupção em termos de acesso a esses ativos, porque naquele ponto da fungibilidade, esses ativos vão ser 100% fungíveis. Então, o mesmo ativo pode estar listado em Nova York, Londres, São Paulo, Tóquio, e ocorrer uma arbitragem global entre esses ativos, e algo que hoje as instituições financeiras talvez nem estejam prontas para chegar nesse momento. Então, é um ponto muito avançado em relação ao que existe hoje no mercado financeiro. É o que a gente acredita que o mercado vai caminhar. E, assim, nosso principal trabalho justamente é prover esse tipo de tecnologia também. Então, com certeza, isso vai mudar muito a forma com que o mercado financeiro trabalha hoje. Vou fazer uma pergunta para o Kiko. A gente sabe que existe também uma espécie de jogar tudo no mesmo saco, que são as questões de blockchains públicas, né, que são as blockchains de fato, e o que a gente chama de DLTs, que é quando você coloca algum tipo de permissão para que os agentes envolvidos naquela cadeia possam enxergar as transações que, no conceito de blockchain, são públicas. Então, quando você permissiona dentro do processo e bota só fulano, beltrano ou ciclano podem ver aquelas transações que estão na ledger, já muda um pouco o conceito para DLT. Queria que ele explicasse um pouquinho para a gente como a IBM talvez o maior especialista hoje no mundo em DLTs, né, que são essas blockchains privadas, explicasse um pouquinho para a gente em relação a modelos de negócio. Como que o blockchain pode trazer específicos modelos de negócio para empresas e organizações e como que ele vê na questão de DLT, se os dois modelos eles se combinam, se eles, de repente, excluem os próprios modelos, ou se no futuro a gente vai ter aí redes que são híbridas, que em algumas coisas são públicas e outras coisas são privadas a nível de dados, né, de guardar informação. Vou te dar uma resposta institucional. E eu vou te dar uma resposta baseada na prática daquilo que a gente está fazendo. Bom, a IBM ela tem trabalhado com redes permissionadas. Esse é o propósito desde o princípio, principalmente porque nossos clientes são pessoas jurídicas, né? E principalmente também porque a gente viu que o grande potencial de transformação da tecnologia, né, ele não reside só na rede que está aberta, né?
Então, essa foi a grande opção que a gente fez. Existem uma série de benefícios tecnológicos, que eu não vou entrar neles aqui agora, que eu acho que nem é o fórum, né? Mas um dos aspectos que foi até citado aqui pelo Chico é a questão, por exemplo, de energia, né? Então, quando você está trabalhando com redes permissionadas, você está trabalhando com ambiente controlado. Então, os custos eles são menores, né? As interações elas são mais diretas, a performance ela é maior, então a gente consegue ter níveis realmente real-time de operações. Esses são ganhos que são extremamente importantes. Segurança, não é? Que é reforçada. Então, assim, existem diversas vantagens de você estar trabalhando, principalmente no ambiente B2B, né? Com a rede permissionada. Então, nesse sentido, essa é a visão que a IBM tem. Coisas que são importantes. E isso é interessante, tá em diversos tipos de fóruns acerca desse negócio, e às vezes eu vejo até um pouco de animosidade, né, a gente está num período de polarizações, né, das mais diversas, tudo é polarizado, né? Hoje só existe o branco e o preto, não existe mais cinza, né? Então, existiu durante muito tempo também uma polarização do que é o correto, o que é blockchain, o que não é blockchain, o que é DLT, o que é o do mal, né? É engraçado porque eu trabalho numa multinacional americana, então sempre vem esse tipo de discussão, né? O interesse da IBM de ter o blockchain dela, aquela coisa toda. E, assim, no final das contas, eu não consigo ver uma tecnologia que permita processos mais democráticos e diretos do que o próprio blockchain. Então, nesse sentido, sendo bem prático, as duas coisas elas podem se conversar perfeitamente. Tem um monte de coisa que as redes abertas, os blockchains que utilizam, por exemplo, criptomoeda, eles vão fazer, que se você fazer isso no DLT vai ser muito mais difícil, muito mais dispendioso, principalmente transações B2C, né, diretos ao cidadão, diretos ao cliente, direto ao paciente, né? Tem coisa que vai ser muito pior você fazer na rede aberta, né? Então é natural, a gente trabalha principalmente com esse conceito, que é uma próxima fase que a gente entende, que é a questão da rede de redes. Então, vai chegar um momento que isso vai ser inevitável. Essas redes todas, elas vão se conversar. Hoje, cada um está começando, olha, eu tenho uma aplicação, eu tenho uma regra de negócio, eu tenho um modelo de negócio, eu estou criando a minha rede para fazer isso aqui. Obviamente que isso vai ter que conversar, essas redes elas vão ter que se conversar, porque hoje, naturalmente, as redes de negócio já se conversam, né? Então, a ideia isso vai se reproduzir num ambiente muito mais direto, muito mais simples, com menos fricção, com mais garantias de segurança, com mais garantias de confiabilidade. Então, eu acho que são evoluções naturais, né, daquilo que a tecnologia ela proporciona. Sim, é mais fácil, mais rápido e mais barato. Acho que no final de tudo é isso que as pessoas, né, buscam, de descer o preço para dar mais acesso, tornar o processo mais eficiente e mais rápido, com segurança, né? E tem a questão também dos desbancarizados. Então, as carteiras que a gente chama de wallets, que você pode transferir moeda fiduciária, que se transformam em tokens dentro das carteiras digitais, elas pretendem, inclusive, dar mais inclusão para os 2,2 bilhões de pessoas hoje desbancarizadas no mundo, porque a maioria das pessoas que pelo mundo faz, às vezes, transações de $1 dia, $2, e os bancos tradicionais não têm o mínimo interesse de botar essas pessoas, incluir essas pessoas, porque elas praticamente estão dando prejuízo. Então, quando você fala de transação direta entre pares com token, o custo, às vezes, é muito menor e compensa ter essa relação de incluir esse cara dentro de uma cadeia de pagamentos, onde
uma mulher, uma trabalhadora no Kuwait pode mandar dinheiro para a família na África do Sul em instantes, sem precisar passar pelo método tradicional que é custoso, demora às vezes uma semana, enfim, eu acho que nessa questão. Eu queria pedir para o Chico desenhar de forma cartesiana, porque eu acho que é uma curiosidade de grande parte aqui, de como funciona de fato essa rastreabilidade do lixo, desde a hora da geração do lixo, da coleta do lixo, se é preciso um aplicativo, um QR Code, como que faz para estar registrando cada passo da cadeia e de fato guardando aquele dado na blockchain que foi aquele lixo saiu naquele dia, naquele horário, naquele minuto de um lugar, foi para outro e virou reciclagem, e como retorna isso de fato em dados para o meio ambiente e para a sociedade. Obrigado. Bem, de uma forma simples para entender, lembra que no início eu comentei para vocês que tinham 3 entes, né? Quem gerava, quem transportava e quem destinava. Não é isso. Acabou que a gente começou o projeto e descobriu que tinha muito mais. Só que a gente também entende que o dado, quando você vende o lixo, que é uma coisa que normalmente numa empresa ele anotava numa folha de papel, sem rastreabilidade nenhuma, quem anotou, quem pesou, quem fez, a gente descobriu que o input numa própria estrutura, e a gente está num ambiente B2B, empresa com empresa, em que a gente tem várias informações ali do lixo. Algumas informações elas podem se tornar públicas, peso, tipo de material. Por quê? Porque existem leis que obrigam que essa informação seja pública, mas outras informações, elas são entre privados. Ninguém precisa saber a quanto que ele comprou e a quanto que eu paguei ou a quanto que eu revendi esse material. Então, a gente realmente criou um protocolo misto nesse ponto. Só que a gente descobriu também que o primeiro input, às vezes, não era real. Porque se eu sou um gerador, eu gero lixo, eu coloco a informação, o lixo que eu gerei, o tipo de material, eu coloco a informação, a quantidade que eu gerei, a data que eu gerei, e eu linko um próximo ente conhecido. Ó, esse é o transportador, então eu sou o Guinho e Zezinho veio aqui para coletar meu material. Quando o Zezinho coleta esse material, por legislação, você tem uma obrigação legal federal, estadual e municipal, chamado Manifesto de Transporte de Resíduos. Você tem que dizer quem gera, quem transporta e quem recebe esse material. E alguns estados isso vira uma outra licença que determina, olha, eu vou receber o material e eu sou licenciado. Então tem várias informações legais que tem que ser arrastadas junto com esse material na questão de gestão de resíduos no Brasil. Então o transportador ele fala, olha, eu peguei de Huguinho, eu sou Luizinho, peguei esse material de Huguinho e realmente é esse material, talvez plástico. Ele diz para mim que veio 10 toneladas, mas não veio 10, tem 9. Então, no nosso sistema, o que acontece? Se ele lança aqueles 9, ele tem que comprovar a realidade daqueles 9. Como é que você consegue comprovar um peso? Se você tem balanças diferentes, com calibrações diferentes. Então, você vai lá, coloca o novo peso, coloca a informação necessária, às vezes o ticket da balança, e volta essa informação. O que começa aí, pessoal? As pessoas elas começam a discutir, olha, eu aprovo esse novo peso, eu aceitei essa observação, pode mandar para frente. Quando ele transportou, ele tem lá o Guinho, Zezinho, chegou em Luizinho. Luizinho falou, opa, eu recebi esse material realmente, porém a característica que você falou para mim que é plástico, não é só plástico, pessoal, veio plástico e veio papel aqui misturado, porque quando eu recebo eu classifico. Quem transporta só coloca a carga lá dentro. No momento que ele classifica, ele fala, olha, aquele material que você disse que é plástico, olha, eu desmembrei ele em 2 novos materiais. E volta para a cadeia. Mas você fala, então quer dizer que aquele peso anterior apagou? Não, não apagou. Ele se mantém aquele peso de 10, mas se coloca um novo bloco com aquele peso de 9 e fala, olha, essa informação é que nós 3 estamos no nosso agreement dizendo essa que a gente vai usar. Para quê? Para geração de relatórios, para atendimento legal perante o governo, essa informação que estou dando, e aquele 10, que era um erro do meu processo, porque muitos geradores às vezes não têm balança, ele fica gravado e o motivo por que ele não está sendo usado.
Então, o que a gente percebeu quando a gente começou a trabalhar com lixo, a gente começou a trabalhar com produção, com processo. E a gente começou a encontrar falhas endêmicas de processo, que elas aconteciam todos os dias e nunca eram corrigidas, porque não existia o quê? O registro não existia. Só que, claro, que isso começou a ser um pouco mais complexo. Por quê? Porque a gente tem leis estaduais, federais, municipais, falaram, olha, agora vocês três, e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, têm uma corresponsabilidade sobre a logística reversa dos seus materiais. Isso vem desde 2010. Isso virou uma briga, pessoal. Porque quando você fala que todo mundo é responsável, é a mesma história de um cachorro com vários donos. Ninguém é. Ainda mais logística reversa, que o que ela traz é despesa. Ela não traz receita. A pessoa, mas o material é reciclável. Se você aplica a logística reversa, por exemplo, das embalagens de óleo no Brasil, custa R$ 4,58 o quilo, o custo de transporte, para um material que, após reciclado, vai ser vendido a R$ 3,00. Então, você tem uma diferença operacional a ser paga pelos fabricantes. E ninguém quer pagar essa conta. Quando você descobre a tecnologia blockchain e você consegue entender nela que cada um imputou a sua responsabilidade no processo, eu consigo distribuir essa responsabilidade para a cadeia. Só que, ok, muito fácil de entender, mas extremamente difícil e físico para colocar em prática. Porque você está querendo dar luz a algo que não tinha. Então, normalmente, o pessoal começa com lógica de blockchain privado, permissionário, mostrando a permissão que cada um pode ter sobre determinada informação. Foi assim que a gente começou. E veio a prefeitura e bateu ali na nossa porta e falou, não, eu quero saber o peso. Aí você tem que falar, não, ok, o blockchain te possibilita isso, mas eles não querem dar o peso. Então, a gente acabou sendo chamado pela Prefeitura de São Paulo, a gente ficou num projeto de 2 anos, e nós criamos uma lei, que entrou agora, o decreto 58.711, agora de 4 de abril. Então, a gente conseguiu, é a primeira vez na história que se regulamentou rastreabilidade blockchain. Então, as 360 mil empresas, são 360 mil empresas que existem na cidade de São Paulo, até agora 90 dias, na verdade o relógio está correndo, são 73 dias agora, para se registrar e registrar quanto que ela gera, o que ela gera, quem ela contratou para transportar e quem transporta para onde está levando. Tá? Porque em São Paulo existem 9 mil pontos de descartes irregulares. Tá? Num ambiente que gera 18 mil toneladas de resíduo por dia. Então, a gente teve que ajudar a prefeitura a criar uma regulamentação de leis que já existiam para realmente corresponsabilizar toda uma cadeia e transformar isso o quê? A partir de tecnologia blockchain. Isso foi tão louco, pessoal, que eu te digo que chegou gente armada no nosso escritório nesses 2 últimos anos, porque era contra a ser fiscalizado. Porque o brasileiro é inventivo. Se você tem uma lei, se tem um decreto, é porque realmente tem alguma taxa ali envolvida, algum imposto. Eles abrem filiais para não ter que pagar o imposto, porque só mostra um faturamento e não mostra o outro. Isso virou uma coisa tão maluca que ontem, na verdade, a gente foi chamado pelo Ministério do Meio Ambiente, eu estava em Brasília, para transformar isso agora numa lei federal. Tá? E para tentar ser lançada, ainda pelo menos o objetivo dessa lei, em 5 de junho, né, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, a gente nunca imaginou que, através do lixo, né, a gente ia conseguir ajudar a criar regulamentações para blockchain. Bacana. O lixo é um problema, né? A gente vai cada vez mais gerar e eu acho que tem que distribuir a responsabilidade mesmo e verificar se cada um está fazendo o seu papel. Então, acho que blockchain funciona justamente para isso, para punir quem não está cumprindo o seu papel e incentivar quem está cumprindo, e funciona até como camadas de incentivos, e que, inclusive, blockchain é chamado até da nova internet, a internet de valor, né? A gente fala de Web 3.0, que são aplicações mais descentralizadas do que centralizadas, como Facebook, Google, que é a internet que a gente conhece hoje, que foi uma promessa de dar mais um pouco de equidade no mundo e distribuir, porque o mundo fica cada vez mais concentrado, né, e desequilibrado nas questões de renda. E eu, particularmente, sou fascinado pela possibilidade de você criar valor a partir de códigos computacionais
que, de fato, as pessoas acreditam que aquilo pode ser e criar uma entropia, uma troca para que a gente comece a ter mais recursos e distribuir mais a questão do dinheiro, né? Eu não sei se a gente ainda tem mais um tempinho, acho que faltam 2 minutos. Acho que podia perguntas, né, se alguém tem. Ninguém tem uma pergunta? Eu não entendo muito esse universo todo do que vocês estão falando. Mas eu achei muito interessante essa coisa do blockchain em relação ao lixo. Eu só não entendi a relação do lixo com o blockchain. Não entendi isso. O lixo, por obrigação legal, você tem que rastrear. Por lei, isso existe no Brasil, você tem que dizer o volume, a quantidade total do que você gerou no teu processo produtivo. Como existem alguns resíduos que são perigosos ou fitossanitários, que seriam resíduos de saúde, eles trazem alguns problemas ao manuseio. Existem regras de transporte, então você é obrigado para esse transporte ter determinados tipos de equipamentos, de veículos, treinamentos, tipos de seguros ambientais voltados, seguros de transporte de material. Só que os destinos, o Brasil é um país movido a aterros, tá? A gente fala em reciclagem, a gente, é um excelente reciclador de alumínio no mundo, case mundial, e só. O resto, a gente é voltado a aterros. A reciclagem ainda é incipiente no Brasil. Só que os aterros têm uma vida útil. Vocês sofreram esse problema aqui no Rio de Janeiro, tá? O aterro foi fechado e teve que se abrir um outro aterro de forma emergencial, o que dá muito problema para o mercado de falta de confiança. Como é que você consegue abrir um aterro que você precisa de um EIA-RIMA, que é uma licença extremamente complicada a ser desenvolvida? O EIA-RIMA, para ser desenvolvido, ele demora 3 anos. Como é que você consegue construir um aterro em 3 meses? Então, a questão é que quando um aterro recebe o material, ele também tem que avisar o governo o que ele está recebendo e de quem que ele está recebendo. Por quê? Porque lixo é problema de saúde pública, pessoal. Aquilo que não vai para uma destinação correta e fica na rua é o que causa só enchente, é o que aumenta as questões de saúde pública. Em favelas é causa de incêndio. Para vocês terem uma ideia, praticamente 62% dos incêndios privados, ou seja, em empresas no Brasil, eles são ou depósitos de lixo, ou recicladores, ou na central de resíduos de empresas. Tá? Por quê? Porque é matéria-prima, é commodity, é papel, é celulose, é plástico. Entra em combustão muito fácil esse tipo de material. Então, o lixo, a gente não dá valor a ele, a gente considera ele como invisível, mas ele tem valor. Então, por exemplo, por que rastrear o lixo do supermercado? Porque tem valor. Um mercado vende, em média, 140 toneladas de papelão por mês, se é um hipermercado. Essas 140 toneladas de papelão por mês, em valores, é algo em torno de R$135 mil por mês. É receita. Tá? Então, você tem que rastrear. Num processo sem confiança, se você não rastreia, você está perdendo dinheiro também. Mais alguém tem uma pergunta? Acabou? Obrigado, pessoal.